Olá, hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos pegar uma das orações mais famosas do mundo e desmontá-la, peça por peça. Vamos descobrir que a versão que tanta gente conhece e recita, bem, ela não é exatamente original. A história por trás dela envolve debate teológico, arte poética e uma evolução, olha, surpreendente. É uma oportunidade para enxergar o Pai Nosso de um jeito totalmente novo. Bom, essa é a versão do Pai Nosso que, praticamente todo mundo conhece. É muito familiar, muito poderosa, mas e se a gente descobrisse que as últimas linhas, sabe, aquela parte, pois teu é o reino, simplesmente não estavam lá nos textos mais antigos? Pois é, o caminho que essa oração fez até chegar a essa forma é uma história fascinante, cheia de escolhas, edições e adaptações. E tudo começa com um verdadeiro quebra-cabeça encontrado na própria Bíblia. E é exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. E olha, não se trata de um erro de tradução, nada disso. O que temos aqui é um processo de desenvolvimento intencional. As primeiras versões registradas eram sim diferentes, e entender o porquê dessas mudanças revela muita coisa sobre as primeiras comunidades cristãs e o que era importante para elas. Então, para começar a montar esse quebra-cabeça, a primeira pista está bem na nossa frente, escondida à vista de todos, na própria Bíblia. Não encontramos uma, mas duas versões distintas da mesma oração, registradas em dois evangelhos diferentes. E como vamos ver, elas estão longe de serem idênticas. Olha só, aqui está o ponto central de tudo. De um lado, o Evangelho de Mateus nos dá uma versão mais longa, mais trabalhada. Do outro, Lucas apresenta uma oração bem mais curta, mais direta ao ponto. Isso não é um detalhezinho não, é uma diferença fundamental que nos obriga a perguntar: ok, qual delas veio primeiro? E por que a outra foi alterada? Para a gente entender por que existem duas versões, precisamos voltar no tempo. Precisamos ir lá no exato momento em que a oração foi apresentada pela primeira vez, porque, nesse caso, o contexto é simplesmente tudo. Então vamos juntos para o Sermão da Montanha, o cenário original onde esse modelo de oração foi ensinado. Pensem no Sermão da Montanha como uma espécie de manifesto, sabe? Foi ali que foram estabelecidos os princípios centrais de uma nova forma de ver a fé. E dentro desse contexto, o Pai Nosso não foi apresentado como uma fórmula mágica para ser repetida, mas sim como uma resposta direta a um problema que Jesus observava na época. Jesus estava falando para um público com práticas religiosas muito bem estabelecidas. Dar esmolas, orar e jejuar. Isso era, digamos, a base da piedade judaica. O ponto é que ele criticava a forma como essas práticas às vezes eram feitas, de maneira ostensiva, para todo mundo ver, para receber a admiração pública. Então aqui está o pulo do gato. O Pai Nosso foi introduzido como um antídoto para essa oração que era só performance. Era um modelo, um exemplo de como orar com sinceridade, no particular. A questão não era apenas o que dizer, mas principalmente como se conectar com Deus longe dos olhos do público. Com esse contexto em mente, vamos voltar ao nosso quebra-cabeça, Mateus contra Lucas. Agora, a gente pode usar as ferramentas da análise textual para entender por que as versões são diferentes e qual delas provavelmente está mais próxima do que foi dito originalmente. E aqui, os estudiosos chegam a um consenso que é até surpreendente. Como resumiu bem o biblista Joseph Fitzmyer, a versão mais curta, a de Lucas, é quase certamente mais próxima da original. Por quê? Pensem bem, é muito mais provável que um autor como Mateus tenha adicionado detalhes para fins de ensino do que Lucas tenha simplesmente removido partes de uma oração que já era estabelecida. E essa tabela aqui deixa as diferenças bem claras. A versão de Mateus tem um caráter mais judaico, com mais referências ao céu e uma ênfase mais escatológica, ou seja, focada no futuro. Já a de Lucas apresenta uma oração mais universal, focada na relação imediata de pai e filho e nas necessidades do agora. Fica claro que Mateus estava adaptando a oração para enfatizar pontos teológicos específicos para a sua comunidade. Mas a genialidade do Pai Nosso não para na sua mensagem, não. Existe uma camada oculta de arte na sua construção. Não é apenas prosa, é poesia. E poesia cuidadosamente elaborada. Os especialistas classificam como um poema didático. Isso é um jeito de dizer que ele foi projetado para ensinar. Sua estrutura rítmica e poética não era só pela beleza, mas tinha um propósito prático: facilitar a memorização, o canto e a meditação, tornando a mensagem mais fácil de ser guardada no coração. A estrutura da oração é incrivelmente simétrica. Ela se divide em duas metades bem claras. A primeira parte, as petições tu, foca em Deus, seu nome, seu reino, sua vontade.
A segunda parte, as petições nós, se volta para as necessidades humanas. Nosso pão, nosso perdão, nossa proteção. É um design de uma elegância e um equilíbrio impressionantes. E a sofisticação não para por aí. A oração usa técnicas poéticas onde as ideias se espelham e se equilibram. Por exemplo, uma ideia que aparece no início pode ser refletida por outra parecida no final, criando uma estrutura circular, bem coesa. Isso mostra uma intenção artística profunda, onde cada palavra foi posicionada para ter o máximo de impacto e, de novo, facilitar a memorização. Bom, já vimos a versão original e sua estrutura poética. Mas como chegamos à versão final, grandiosa, que tantos conhecem hoje, incluindo aquela conclusão poderosa, a resposta nos leva para fora dos evangelhos e para dentro da prática da igreja primitiva. Essa parte, conhecida como doxologia, é talvez a mais famosa. Mas aqui está a surpresa. Ela não se encontra nos manuscritos mais antigos nem de Mateus nem de Lucas. Ué? Então de onde ela veio? Essa linha do tempo mostra bem a jornada. Temos a versão oral, original. Depois, as versões escritas de Mateus e Lucas. A grande virada acontece no final do primeiro século com o Didaché, um dos primeiros manuais da igreja. É nesse texto, feito para orientar o culto, que encontramos pela primeira vez a oração com a famosa doxologia adicionada. E por que eles fizeram isso? A adição transformou a função da oração. O que começou como um modelo íntimo, pessoal de ensino, foi adaptado para se tornar um poderoso encerramento para o culto público comunitário. A doxologia deu à oração um final grandioso, perfeito para a liturgia. No fim, o Pai Nosso não é uma relíquia estática, mas uma tradição viva. Foi editada, expandida e adaptada para servir a diferentes propósitos para diferentes comunidades. Isso nos deixa com uma pergunta. Se a oração foi moldada ao longo do tempo para atender às necessidades das pessoas, como continuamos a moldar e a encontrar novo significado nela hoje? A história dela, pelo visto, ainda não terminou.